Se você é brasileiro, com certeza já escutou a história do ET de Varginha, não já? Bem, agora, caso você não saiba, histórias de aparições e contatos com extraterrestres são bem comuns em todos os lugares do mundo. Alguns são até bem assustadores, para ser sincero. E hoje eu vou contar uma delas para você. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Vamos lá? Bom, nossa história de hoje se passa a poucas horas depois da meia-noite do dia 19 de setembro de 1976. O lugar, a cidade de Teherã, a capital do Irã, na região do Oriente Médio. Era uma noite tranquila e silenciosa, mas uma noite normal da região desértica em que o país se encontra. No entanto, de repente, uma estranha nave surge nos céus. Esse objeto piscava luzes de várias cores, além de voar variando a velocidade de uma maneira estranha. O objeto também iluminava certas partes da cidade como se estivesse procurando algo ou alguém. O aeroporto da cidade começou a receber telefonemas de pessoas dizendo estar assustadas com o que estavam vendo. As autoridades, em primeiro momento, tentaram localizar a nave nos radares do aeroporto. Porém, aparentemente, ela não podia ser identificada no equipamento. O general, que estava no turno daquela noite, resolveu tentar localizar o objeto com os próprios olhos, para ver se aquilo realmente estava acontecendo. Bem, ele realmente viu algo e ficou assustado com o que viu. Conforme seu relato, luzes se moviam na cidade como se fossem estrelas, porém, se movimentavam de maneira organizada, como se estivessem sendo controladas por alguém do lado de dentro ou ainda alguma outra força externa. Logo, o general percebeu que aquilo tinha que ser averiguado de mais perto. 2 pilotos iranianos foram contactados para interceptar esse objeto estranho e desconhecido que vinha sobrevoando o espaço aéreo da capital. Os 2, um piloto e outro responsável pelas armas, estavam em um jato poderoso, o F-4 Phantom II, e começaram a perseguir o objeto. Quando se aproximaram dele, perceberam que a aeronave se distanciava em uma velocidade bem rápida, indo em direção ao espaço sideral. O piloto percebeu que não era seguro tentar continuar a interceptar a outra nave e começou a se distanciar. Só que logo depois de dar a volta e recuar, a nave reapareceu e voltou para o espaço aéreo da cidade. Como o caso já estava ficando bem bizarro, um outro piloto foi requisitado. Agora, 2 jatos F-4 estavam perseguindo o objeto. O primeiro piloto já havia percebido que a aeronave possuía algum tipo de refletor eletromagnético que impedia que ele fosse rastreado totalmente pelo radar. Uma informação que foi confirmada pela perseguição do segundo piloto. Esse último conseguiu se aproximar mais da nave. Conforme seu relato, a nave piscava em várias cores diferentes: azul, laranja, verde e vermelho. Conforme relatos desses soldados, a nave parecia permitir que eles se aproximassem. Isso porque, aparentemente, se realmente quisesse, poderia acelerar rapidamente e sumir da vista dos 2. De repente, o objeto simplesmente freia e para no meio do ar, parecendo estar levitando. Bem, isso é bem estranho, uma vez que, para as tecnologias já criadas aqui pelos humanos, é necessário ainda pelo menos uma hélice rodando para lutar contra a força da gravidade. Enfim, basta pensar em um helicóptero e entenderá esse conceito. O segundo piloto, que vinha no encalço da nave, quando percebeu que a nave parou, teve que se desviar rapidamente para não colidir com o objeto. Após o susto, o piloto começou a desacelerar e a retornar em direção à nave. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. A nave, aparentemente, lança um objeto no ar. Conforme a descrição do piloto, esse objeto se parecia muito com um torpedo, só que feito de luz.
E para piorar, essa possível bomba estaria indo em sua direção. O piloto rapidamente armou sua defesa, que no caso seria lançar um dos seus próprios mísseis contra o objeto luminoso. Na hora que ele trava a mira do seu míssil no objeto, todo o seu sistema de comunicação com as armas falham e param de funcionar. Para sobreviver, o piloto teve que fazer uma manobra evasiva e perigosa e por pouco não escapa de ser atingido. Quando consegue se estabilizar no ar mais uma vez, tenta mirar no objeto de novo, porém, percebe que o torpedo começa a piscar e volta para a nave. Assim que o torpedo entra de novo na nave, o OVNI lança outro objeto, muito parecido com o primeiro, apesar de ser menor. Porém, esse objeto desce em linha reta para o chão e some da vista do piloto. Logo após isso acontecer, a estranha nave simplesmente decola em direção ao espaço e some de uma vez. Assustador, não é? Vale lembrar que estamos relatando o que foi descrito pelo soldado que pilotava a nave, a única testemunha visual desses objetos lançados pela nave e a pessoa que teve o contato mais próximo com ela. Apesar disso, ela foi vista por muitas pessoas. Além dos cidadãos de Teherã, que eu já falei, o OVNI chamou a atenção por sua capacidade de interferir no sistema de comunicação e de funcionamento dos jatos e dos radares. Além do momento em que aparentemente teria desligado o sistema de armas do piloto, no mesmo momento em que ele tentava contra-atacar o torpedo, a nave inibiu também o sistema de comunicação do jato. Essa capacidade do objeto também foi sentida por outra aeronave comercial que voava próximo à área do acontecimento, que ainda assim não chegou a ter contato visual com um OVNI. Lembra do último objeto luminoso que o piloto viu saindo da nave antes dela decolar e sumir? Quando as autoridades foram procurar por ele na região em que teria caído, os rádios que eles usavam para se comunicar também começaram a falhar. O episódio nunca foi explicado oficialmente e até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu naquela madrugada. Muitos especialistas dizem que tudo, na verdade, não passou de uma sequência de erros e equívocos cometidos pelos dois pilotos que foram lançados na missão, que ainda eram jovens e inexperientes. Outros mais próximos à ufologia dizem que o episódio é claramente um contato extraterrestre e mais, que esse objeto não estava muito preocupado em passar despercebido não, viu? Bem, obviamente não sou eu que vou dizer o que aconteceu, não é? Mas e você? O que acha? Fala aqui pra gente nos comentários, beleza? Agora, continuando. Muitos anos se passaram sem nenhum outro tipo de contato em terras iranianas. Porém, acredite ou não, em 2004, outro episódio aconteceu. Dessa vez, no entanto, as coisas naquele país já haviam mudado muito. Não é como se eles tivessem se preparado para a situação devido ao episódio que aconteceu tantos anos antes. É mais porque o próprio país havia se tornado muito mais poderoso, pelo menos em relação ao armamento. Primeiro, o Irã, embora oficialmente negue, possivelmente já estava construindo armas nucleares. Isso nunca foi confirmado. Contudo, é fato que existem várias usinas de enriquecimento no país, lugares que as autoridades afirmam ser apenas para uso civil. Bem, se é verdade ou não, fato é que esses lugares, as usinas nucleares, são fortemente protegidas pelas Forças Armadas iranianas. E adivinha onde aconteceu a aparição de um OVNI? Exatamente em cima de uma dessas usinas. O objeto desconhecido surgiu rapidamente no céu iraniano, atravessou a cidade a uma velocidade imensa e simplesmente parou e começou a flutuar em um desses lugares. As autoridades acreditaram que estavam sendo atacadas e mandaram uma resposta rápida, um comboio de mais de 10 aeronaves, incluindo jatos
supersônicos. Os pilotos desse comboio passaram alguns minutos perseguindo o objeto, que também desapareceu depois de um tempo. No relato deles, uma nave muito parecida com a vista há tantos anos foi vista pelos pilotos. Para piorar, esse aparentemente emanava uma espécie de campo elétrico de cor esverdeada. Conforme os pilotos que a seguiram mais próximo, dentro desse campo, as peças do avião começavam a falhar. E navegar por ali era como estar no meio de uma tempestade. Acredite ou não, em 2012, outro episódio parecido aconteceu no Irã. Algo deve estar acontecendo por lá, hein? Você não acredita? Bom, enfim, o objeto de repente apareceu nos radares dos aeroportos e das forças militares. Rapidamente, 3 pilotos foram solicitados a perseguir o objeto. Eles pilotavam aeronaves poderosas, os F-14, e rapidamente alcançaram o OVNI. Quando estavam perto, porém, um dos jatos simplesmente explodiu. Tamanha força que explodiu que os peritos que investigaram os restos que caíram na areia não conseguiram explicar o que teria acontecido com a aeronave. Mais uma vez estranho, não é mesmo? Depois do jato explodir, os seus 2 companheiros que restaram acreditaram que a nave estaria atacando eles. Os 2, então, aceleraram em direção a ela e começaram a executar manobras ofensivas. No entanto, o OVNI simplesmente acelerou e foi embora. Equipamentos registraram que o objeto atingiu facilmente a marca de velocidade conhecida como Mach 10, ou seja, mais de 12.000 quilômetros por hora. Nenhum objeto criado pelo homem é capaz ainda de atingir essa velocidade. O episódio, assim como os outros 2, também continuam sem explicação. Olha, eu espero não ter te assustado, viu? Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu quero fazer uma proposta para você. Vamos lá. Já imaginou seres alienígenas fazendo contato conosco? Peraí. Será que existe algum protocolo para orientar nosso contato? Que língua a gente fala? Como é que a gente age? Não? Sabemos que nós, terráqueos, já enviamos vários sinais para o espaço, com o objetivo de deixar uma mensagem nossa, um primeiro contato. Também sabemos que há a possibilidade de existir milhões de outros planetas com características semelhantes com o nosso. A missão Kepler, coordenada pela NASA, que aconteceu de 2009 a 2018, reuniu informações impressionantes. O primeiro dado é de que, em média, cada estrela hospeda ao menos um planeta. Outra estimativa é de que podem existir até 300 milhões de exoplanetas com características semelhantes à Terra, só na Via Láctea, que são definidos como planetas rochosos em torno de estrelas como o nosso Sol, com órbitas capazes de formar zonas habitáveis. Um exoplaneta é qualquer planeta que se localiza fora do nosso sistema solar. Os cientistas já conseguiram confirmar a existência de aproximadamente 4.300 desses corpos celestes. Sabia? Existem também milhares de exoplanetas aguardando confirmação. Já em 1950, durante um debate sobre a possibilidade de vida alienígena, o cientista Enrico Fermi levantou a seguinte questão: considerando que somente em nossa galáxia existem bilhões de outras estrelas como o nosso Sol, e que no universo há bilhões de outras galáxias semelhantes à nossa, por que ainda não encontramos sinais de civilizações alienígenas? Essa pergunta ficou conhecida como paradoxo de Fermi.
Anos depois, diversos pesquisadores buscaram responder a esse paradoxo. Em 1961, um cálculo feito pelo físico Frank Drake mudou a nossa perspectiva sobre a possibilidade de existir vida extraterrestre. Drake elaborou uma equação para estimar as possibilidades de existência de alienígenas em nosso universo. Diferente de outras fórmulas matemáticas, como a de Einstein, que define a relação entre energia, massa e velocidade da luz, a equação de Drake não proporciona soluções concretas, nem é esse seu objetivo. A equação é um exercício mental que propõe pensar a probabilidade de existir formas de vida no universo. A principal característica da fórmula é que ela atribui igual importância para as variáveis. Para você entender um pouco de equação, algumas dessas variáveis são a taxa de nascimento de estrelas semelhantes ao Sol e a mais complicada, que é o tempo médio em que as civilizações podem ser detectáveis. Essa variável não tem a ver com o tempo de sobrevivência ou de extinção de uma civilização, mas sim da duração dos sinais que civilizações podem deixar no espaço. Por isso, esse valor depende também da nossa capacidade de conseguir detectar essas informações. Atualmente, os cientistas chamam esses sinais de tecnoassinaturas, que significam qualquer manifestação de trabalho extraterrestre. Essas assinaturas podem se manifestar como sinais eletromagnéticos, ondas de rádio, feixes de laser, entre outros. Por exemplo, se outra civilização estivesse nos observando, poderia detectar sinais de radares militares que foram emitidos há muitos anos. Hoje em dia, pesquisadores da Rede de Pesquisa para a Busca de Inteligência Extraterrestre procuram desenvolver computadores e mecanismos capazes de vasculhar esses sinais no espaço. Mesmo com tantos avanços na área de exploração espacial, continuamos sem uma resposta definitiva para a pergunta lançada por Fermi. Em 2010, Stephen Hawking demonstrou pessimismo ao pensar na possibilidade de contato com vida inteligente extraterrestre. Para o cientista, se um dia recebermos algum sinal de seres alienígenas, será necessário ter muito cuidado, porque um encontro como esse poderia ter consequências nada positivas. Como forma de argumentar a favor do seu receio, Hawking nos lembrou do que aconteceu quando os europeus encontraram a América e as civilizações que viviam no continente. Bom, sabemos que os povos indígenas foram massacrados e diversas etnias foram dizimadas. Dá para dizer que seu pessimismo é justificável, não é mesmo? Será? Só o tempo dirá, não é? Com esse exemplo, o cientista quis nos mostrar como pode ser complicado e perigoso o encontro entre civilizações completamente diferentes, literalmente de outro planeta. Não sabemos como seriam as sociedades alienígenas, nem mesmo se elas existem, mas conhecemos muito bem o potencial destrutivo e agressivo do ser humano. Concorda comigo? Uma das principais preocupações ao pensar em um possível contato com alienígenas é justamente como seria a nossa comunicação. Pensando nisso, um grupo de cientistas que fazem parte da Rede de Pesquisa para a Busca de Inteligência Extraterrestre do Reino Unido quiseram levar essa questão mais a fundo. Eles decidiram fazer uma consulta global em que qualquer pessoa pode dar a sua opinião sobre o assunto. A verdade é que não existe um protocolo de procedimentos que devemos seguir em uma situação como essa. Quer dizer, nenhuma instituição internacional de influência global, como a Organização das Nações Unidas, por exemplo, definiu um conjunto de regras e precauções para um possível contato extraterrestre. Apesar disso, esses cientistas começaram a pensar na possibilidade de contato.
Para eles, a resposta sobre como deveríamos responder em caso de contato extraterrestre começa pela elaboração da própria pergunta. Primeiro, qual é o nosso consenso sobre o que entendemos como inteligência e como comunicação? Mesmo definindo essa questão, ainda nos restam outras dúvidas. Por exemplo, que tipo de resposta devemos enviar? Uma única mensagem ou mensagens de diversos países mostrando a diversidade da nossa civilização? Bom, apesar de não ter validade legal, o Instituto Científico Mensagens para Extraterrestres Inteligentes possui um protocolo. O documento define que, em caso de contato extraterrestre confirmado, nós devemos sim responder. Para isso, os pesquisadores entendem que devemos inicialmente comunicar o secretário-geral das Nações Unidas. Além disso, todas as provas desse contato devem ser disponibilizadas para a comunidade científica do mundo todo. O protocolo prevê também que as informações sobre um possível contato devem ser transparentes e divulgadas pela mídia. O presidente do Instituto Mensagens para Extraterrestres Inteligentes, Douglas Vakosh, aponta outra questão interessante sobre a possibilidade de contato. Para o cientista, apesar dos protocolos de instituições científicas orientarem a busca por um consenso na detecção do sinal e na comunicação, qualquer pessoa no mundo inteiro que tenha um transmissor pode fazer o contato. Por isso, os alienígenas conheceriam a multiplicidade de vozes e de culturas que existem em nosso planeta. Apesar desse cenário parecer caótico, Vakosh acredita que os diversos contatos seriam positivos, porque permitiriam que os alienígenas compreendessem melhor a nossa civilização. Já imaginou como seria se comunicar com um ser extraterrestre? Nos últimos anos, instituições científicas têm investido em pesquisas avançadas com o objetivo de procurar vida inteligente fora do nosso planeta. Por exemplo, o projeto Breakthrough Starshot enviou as sondas espaciais Sprites para a galáxia Alpha Centauri no ano de 2017. O objetivo da missão é fazer com que as pequenas naves com seus satélites atinjam a aceleração de 20% da velocidade luz. Se essa meta for alcançada, a viagem terá a duração de 20 anos. Cada uma das sondas pesa apenas 4 gramas e mede 3,5 por 3,5 centímetros. O projeto é financiado por 2 empresários, o russo Yuri Milner e o americano Mark Zuckerberg, com o apoio de grandes universidades e centros de pesquisa. Além disso, a missão contou com a participação de Stephen Hawking e reúne cientistas de vários países. Por enquanto, as Sprites estão realizando a comunicação com a Terra conforme a previsão realizada antes do seu lançamento. Se as pequenas naves atingirem a velocidade desejada, será possível capturar imagens e informações de diversas estrelas e do exoplaneta Próxima B, que foi descoberto em 2016 e é considerado o planeta mais próximo do nosso, fora do Sistema Solar. Como você pode ver, os avanços que fizemos na busca por vida fora da Terra são fantásticos. Só que ainda existe uma pergunta que nos atormenta. Será que estamos preparados para um contato com alienígenas? O que você acha? A literatura e o cinema de ficção científica já imaginaram esse cenário. Vou citar um dos mais recentes que você deve conhecer, a obra cinematográfica A Chegada, lançada em 2016. Supõe que a chave definidora para a nossa relação com os alienígenas é a comunicação. No filme de ficção do diretor Denis Villeneuve, uma civilização extraterrestre mais avançada que a nossa chega na Terra e tenta estabelecer contato estacionando suas naves em países considerados potências de cada um dos nossos continentes. Os representantes políticos de cada uma dessas regiões
tentam estabelecer contato, mas a dificuldade é enorme, porque os seres alienígenas são completamente diferentes da espécie humana. A diferença não é só na forma física, mas principalmente na linguagem e nas bases de compreensão do mundo e da vida. No filme, a protagonista e heroína aprende como se comunicar com os extraterrestres e consegue evitar uma tragédia que seria provocada por nossa própria civilização. Na história, nós humanos, guiados pelo medo, nos preparamos para responder à inesperada visita da forma como costumamos agir diante do desconhecido e de situações de tensão, com um ataque militar e uma guerra entre mundos. Agora, proponho a você imaginar um cenário como esse. Seres alienígenas completamente diferentes de nós aterrissam em nosso planeta e tentam entrar em contato. Como seria a nossa reação? Não sei dizer se seria possível avançar nas tentativas de comunicação. É preciso entender que a civilização humana já enfrenta dificuldades enormes em estabelecer comunicação entre nós mesmos. Imagina com seres de outra espécie. Será que o nosso contato seria pacífico ou resultaria em uma guerra destruidora? Essa resposta eu não sei dar a vocês, mas tenho um palpite. As primeiras horas do nosso possível contato com alienígenas seriam decisivas para a nossa vida na Terra e no universo. E você? Qual enredo você imagina para esse cenário, hein? Enfim, eu fico por aqui, mas continuaremos sempre atentos às possibilidades de encontrar vida em outros planetas. Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Talvez você nem fosse nascido ainda, mas a década de 80 foi marcada por uma porção de avistamentos de OVNIs aqui no Brasil. Um dos casos mais conhecidos foi o que aconteceu no dia 19 de maio de 1986, ocasião que ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, ou a Noite Oficial dos Discos Voadores. O acontecimento ficou marcado por diversos avistamentos de objetos estranhos em várias rotas aéreas brasileiras. Os registros da época relataram avistamentos nos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. Como até hoje ninguém sabe exatamente o que eram os objetos avistados, eles foram classificados como objetos voadores não identificados, ou simplesmente OVNIs. Talvez esse seja o caso de avistamento de OVNI mais famoso do Brasil. Só que muita gente não sabe que alguns anos antes da famosa Noite Oficial dos OVNIs, houve um acontecimento tão bizarro quando um objeto não identificado foi avistado. Um dos argumentos mais fortes para negar a sua existência é que poucos desses acontecimentos são avistados por uma multidão. Geralmente, o avistamento é feito por apenas uma pessoa ou por um pequeno grupo. Por isso, a falta de testemunhas é um dos argumentos mais usados para invalidar os avistamentos. Mas e quando um OVNI aparece em um estádio de futebol completamente lotado? Imagine que você é torcedor do Vasco ou do Operário de Campo Grande. E em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, algo muito bizarro acontece sobre o estádio. Bom, foi exatamente isso que ocorreu na noite do dia 6 de março de 1982, no estádio Pedro Pedrocian, mais conhecido como Morenão. O estádio fica localizado dentro do campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Na ocasião,
Operário e Vasco da Gama competiam em um jogo pela segunda fase da Taça de Ouro, como o Campeonato Brasileiro foi chamado pela CBF em algumas poucas edições dos anos 80. O Operário venceu o badalado Vasco por 2-0. Bom, mas não foi o placar que chamou a atenção da torcida neste jogo. Por volta de 8h15 da noite, quando a partida ainda estava em seus primeiros minutos, algo estranho surgiu sobre o estádio. Alguns dizem que era uma bola luminosa, outros relatam um cilindro, mas independentemente do formato do objeto, todos concordam que algo muito estranho aconteceu no Morenão naquela noite. No estádio, havia quase 25 mil torcedores, sem contar os jornalistas, cartolas, comissão técnica e por aí vai. Um servidor que trabalhava na base aérea de Campo Grande afirmou que viu 2 objetos estranhos e entrou em contato com o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo em Brasília, que comunicou que não tinha detectado nenhuma aeronave naquela região e naquele horário. Bom, surgiram diversas especulações sobre o que era aquela coisa estranha que pairou sobre o estádio. Alguns pensaram que fosse paraquedistas saltando no local como uma forma de animar a torcida. Outros disseram que era um avião de pequeno porte com uma iluminação estranha. Mas nenhuma dessas especulações foi confirmada. O objeto parou 2 vezes no ar, fazendo deslocamentos extremamente rápidos. Um movimento que nem mesmo as melhores aeronaves da época conseguiriam fazer. Primeiro, o objeto pairou sobre a marquise do estádio. E depois fez mais uma parada no rumo do centro do gramado. Ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu no Morenão na noite do dia 6 de março de 1982. Surgiram teorias, hipóteses, histórias, lendas, mas nada deixava claro o que tinha acontecido naquela noite. Bom, na verdade, muita gente acha que o que avistaram ali foi realmente um OVNI. Anos depois do ocorrido, a Placar, uma revista brasileira especializada em esporte, fez uma matéria sobre o misterioso acontecimento. Na matéria, foi apresentada uma entrevista com Cocada, que era jogador do Operário naquele jogo. Na época, ele era uma jovem promessa do futebol campograndense. E naquela partida, substituiu o titular Lote, que estava suspenso. Cocada se tornou não só ídolo do Operário, mas também uma das pessoas que contou exatamente o que viu naquela noite. Na entrevista a Placar, ele descreveu o acontecimento da seguinte forma: era uma roda de fogo com um facho de luz muito forte. De repente, foi embora a uma velocidade incrível. Depois de presenciar o evento bizarro, Cocada contou que voltou seu foco para o jogo, participando dos lances que resultaram na vitória do Operário. Cocada foi considerado o melhor jogador em campo. Já no vestiário, houve muita comemoração por parte dos jogadores do time e, com certeza, o que tinha pairado sobre o estádio Morenão naquela noite era algo extremamente parecido com um disco voador. Em teoria, não podemos dizer que algo parece com um disco voador, mas o que Cocada quis dizer foi que o que ele viu ali era único, algo que ele nunca tinha visto na vida, deduzindo que poderia, sim, ser um OVNI. O ex-lateral do Vasco, Rosimiro, também relatou o que viu naquela noite. Ele contou que ficou olhando para cima por um bom tempo, a ponto de esquecer que estava em uma partida.
Já o professor Antônio Carlos do Nascimento, que torcia para o Operário naquela noite, recorda que era uma luz intensa e muito bonita, e que depois de voar acima do Morenão, passou por cima da casa de Francisco Serafim de Barros, superintendente do Banco da Amazônia, que morava ao lado do estádio. Hoje o local está um tanto quanto abandonado. Apenas os times locais jogam no campo, que geralmente recebe apenas jogos do campeonato estadual. Ao que se sabe, nunca mais o estádio foi visitado por OVNIs. Porém, o caso que aconteceu no Morenão empolgou muitos ufologistas, pesquisadores e pessoas que são simpatizantes do tema. O que muita gente achou estranho foi que, no decorrer dos anos, o Morenão se tornou um local em que inúmeras pessoas tentaram tirar a própria vida, levando muitos a teorizarem que o suposto OVNI deixou uma espécie de campo de energia negativo ou uma maldição que faz as pessoas cometerem suicídio. Durante a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, muitas empresas e empresários tentaram fazer com que o Morenão fosse um dos estádios escolhidos para sediar o evento. O investimento seria de 500 milhões de reais, com o campo sendo reformulado e a estrutura atendendo às normas da FIFA, mas, por fim, o estádio acabou não sendo escolhido. Será que o jogo entre Operário e Vasco foi palco de um avistamento alienígena? Muita gente fica questionando algo óbvio. Onde estão as imagens desse acontecimento? Se o OVNI apareceu em um jogo do Campeonato Brasileiro, certamente haveria câmeras, fotógrafos, jornalistas ou qualquer outra pessoa da imprensa para registrar o ocorrido. Infelizmente, apesar de ter muitos sites confiáveis que divulgam essa história, não há imagens do ocorrido. Qual a explicação para isso? Olha só. Segundo um famoso jornalista de Campo Grande, que estava presente na partida, o que ele viu ali foi uma bola de fogo grande, semelhante a um cometa, com cauda e pequenas bolas de fogo logo atrás. O objeto estava superior à altitude dos aviões, e a velocidade era algo inexplicável. Pelo fato da situação ser um tanto inusitada, a reação das pessoas foi de espanto. Por isso, ninguém fotografou ou mesmo filmou o OVNI. Outra possível explicação para este fato diz que o objeto se movimentava tão rápido que os cinegrafistas da Globo, que faziam a cobertura do jogo, não conseguiram virar o pesado equipamento para o céu a tempo. Afinal, estamos falando do começo dos anos 90. Em uma época em que os equipamentos eram bem mais rústicos do que hoje. Bom, não podemos negar que o fato de não existir imagens possa colocar em xeque a veracidade dessa história. Mas, ao mesmo tempo, não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu naquele dia. Muito menos as dezenas de depoimentos de pessoas que relataram o que viram ali. Muita gente diz que estava lá, que viu o objeto estranho no céu e que não pode afirmar que o que viu era uma nave extraterrestre, mas que tem certeza de que não era nenhum equipamento aéreo deste mundo. Bom, o que realmente aconteceu no estádio Morenão, hein? Ninguém sabe. Porém, há grandes chances de realmente ter sido um avistamento de OVNI. Eu fico por aqui. Mas eu quero saber a sua opinião, sobre o assunto. Será que realmente viram um disco voador no jogo entre Operário e Vasco? Bom, não esqueça de deixar o seu comentário. Nos vemos em breve no canal da Fatos Conhecidos. Um grande abraço. Tchau!